recebe na manhã de hoje Pedro Vasconcelos, analista de mercado da Pátria Agronegócios. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no Bom Dia Agronegócio pela primeira vez, Pedro. Que coisa boa estar com você. Bom dia, Carlinha. Prazer é meu pela primeira vez aqui com você no Bom Dia Agronegócio. Sempre uma honra para todos nós aqui da Pátria estar engrandecendo ainda mais o programa do Notícias Agrícolas. Quarta-feira terminou bem agitada, né? E hoje a gente deve ver um dia bem agitado também para o mercado de grãos, principalmente aqui no Brasil, e outros setores também em um efeito especulativo que possam sofrer aí, por conta dessas tarifas. O Pedro, não bastasse a gente ter o relatório do uso da manhã para já deixar o mercado meio ansioso, veio ainda essa notícia da tarifação de Donald Trump dos 50% sobre o Brasil e tudo mais, aquela especulação toda, a aversão ao risco, imagino que esteja elevada nessa quinta-feira. Isso chega efetivamente para o mercado de grãos ou ele sente uma espécie de efeito colateral só, Pedro? Se a gente olha para a soja, por exemplo, hoje trabalhando com bastante estabilidade, de forma bastante lateral na Bolsa de Chicago, né? Como é que o mercado de grãos em Chicago sentiu essa notícia? Carlinha, o mercado de grãos em Chicago especificamente, desde que a gente viu o Donald Trump anunciando que iria mandar as cartas para os países no final da última semana, a gente viu o mercado de soja especificamente caindo 4% no seu contrato mais operado, né? Então já volta aquele sentimento de tarifas à tona, aquele sentimento de que um possível acordo com os chineses viria a acontecer da agora para frente, já volta um sentimento mais pessimista sobre os investidores, e isso de fato dá para se mostrar também um sentimento, como você comentou, né, pré-relatório de oferta e demanda do USDA. Já tem um tempo que a China, os chineses já estão ausentes das compras de soja nos Estados Unidos. Isso vem trazendo uma certa pressão também. Chineses são um povo bem estrategistas, né? Então o sentimento é de que eles estão esperando a definição concreta de todas essas tensões comerciais para aí sim tomar uma decisão e aí sim vir com uma compra maior, seja nos Estados Unidos ou até mesmo no Brasil, já pensando na próxima safra. E outro ponto que eu gostaria de trazer também é que essa ausência dos chineses traz também a expectativa para esse relatório do USDA, de que a gente possa ter nesse relatório estoques globais maiores por conta de uma redução de demanda nos Estados Unidos e aí aumentando os estoques de soja dentro do mercado americano. Então, a gente tem um efeito direto e também tem efeitos aí de forma colateral nos mercados lá em Chicago, principalmente no mercado de soja. Agora, Pedro, apesar disso, apesar desses efeitos diretos e colaterais, nesse momento é necessário que nós tenhamos atenção aos fundamentos próprios desse mercado. É preciso olhar para a questão da conclusão do desenvolvimento da safra americana, dessa ausência da China no mercado nos Estados Unidos e também o impacto disso tudo para o Brasil, incluindo uma demanda ainda muito concentrada pela soja do Brasil. É preciso que a gente mantenha a atenção em cima desses fatores, dessas informações? Precisamos muito ter atenção aos fundamentos, e principalmente para quem negocia soja em reais aqui no Brasil, um possível efeito especulativo sobre o dólar que a gente já viu no final da tarde de ontem, ele pode trazer boas oportunidades aí de negociações. Provavelmente a gente deve ver esse dólar aí sofrendo grande volatilidade, como muito bem pontuou o professor Alberto, e a gente deve ver sim esses efeitos especulativos trazendo impactos ao mercado de soja aqui em território brasileiro, mas como bem você comentou, a safra americana vem se desenvolvendo, digamos assim, razoavelmente bem. As condições de lavouras vêm se mantendo em 66% entre boas e excelentes. O número já vem descolando um pouco acima da média, então é um fator que, de certa forma, traz uma pressão natural ao mercado de Chicago. É normal que a gente tenha essa pressão natural com o desenvolvimento da safra por lá, mas por um ponto positivo aí, digamos assim,
os prêmios aqui no Brasil vêm se fortalecendo. Nossos compromissos de exportação estão em níveis, em patamares recordes, cerca de 20% acima da média dos últimos anos. Isso vem fazendo com que as quedas em Chicago sejam contrabalanceadas por esses prêmios melhores. E aí por conta disso, a gente está vendo uma certa estabilidade nos preços de soja. E aí, você tendo essa estabilidade sendo contrabalanceada entre a ponta Chicago e a ponta prêmio, como eu comentei, uma possível especulação e uma volatilidade para cima do dólar, um câmbio mais forte pode trazer boas oportunidades de negociação para os produtores brasileiros aqui, especialmente para quem negocia em reais. E é importante que o produtor esteja atento a essas oportunidades, né, Pedro? Uma vez que, também de acordo com as últimas entrevistas que vimos fazendo com seus colegas da pátria, o Matheus, o Cristiano, o João, todos eles trazendo essa sinalização de que o dólar vinha sendo uma espécie de limitador do avanço dos nossos negócios aqui no Brasil com soja. Nós temos então os prêmios dando um suporte importante aos preços, enquanto o Chicago sente essa pressão nesse momento, mas o dólar vinha sendo uma espécie de limitador. Então, esse movimento especulativo abre uma janela, mas que precisa ser observada e capturada pelo produtor para que ele possa avançar com os negócios, né, Pedro? Isso mesmo, Carlinha. A gente tem que ter muita atenção nesses momentos, porque, como bem pontuou, né, o professor Roberto também, a gente deve ter uma volatilidade muito grande do dólar e um dólar mais alto aí pode trazer boas oportunidades para negociação, tanto para a soja futura da próxima safra, já pensando na cobertura dos seus custos, e também para quem ainda tem estoques disponíveis de soja aqui em território brasileiro. A ponta Chicago, naturalmente, como eu comentei, deve sentir uma pressão, o lado bom é os prêmios, e o dólar, que vem impactando aí negativamente nas últimas semanas, desde que se anunciou, se voltou as tensões comerciais em todo o mundo, a gente viu o dólar recuando tanto lá fora quanto aqui no Brasil, cerca de 15%. Isso fez com que a soja precificada em reais, principalmente aqui no Brasil, tivesse uma precificação de certa forma até ruim. A gente viu uma certa estabilidade nos preços de soja. E aí, como eu comentei anteriormente, com esse dólar voltando a subir, voltando a ajudar na precificação dessa soja, os produtores têm que ter muita atenção para aproveitar esses momentos. E é interessante, Pedro, que tem um comentário aqui do Gabriel Goulart que diz assim: ó, o dólar vem caindo há meses e não houve alteração dos custos de produção. O mercado só responde no aumento. O aumento do dólar nesse momento está ajudando os produtores que ainda não venderam soja. E de fato, né, nós não sentimos uma diminuição dos custos de produção que pudesse, por exemplo, melhorar as relações de troca e permitir que o produtor avançasse na comercialização, ao menos para travar os seus custos, né? Isso de fato não aconteceu. Essa baixa do dólar não pegou diretamente nos custos e trouxe alguma oportunidade para uma compra mais atrativa dos insumos, né? De fato, Carlinha, se por um lado o dólar reduziu as matérias-primas internacionalmente, aqui dentro do Brasil, elas elevaram seus preços, né? Principalmente os fertilizantes, que hoje, pensando na próxima safra, já são os componentes aí dentro da composição do custo que a gente vê uma elevação maior de preços. Então, acabou que essas elevações nas matérias-primas, no fósforo, no potássio, até nos nitrogenados, com toda a especulação em cima da guerra do Oriente Médio, a gente viu isso contrabalanceando as quedas do dólar e fazendo com que nossos custos não, não abaixassem, né? Pelo contrário, em algumas regiões, até a gente viu um efeito de aumento nos preços dos fertilizantes, principalmente piorando uma relação de troca, já que a soja, principalmente a soja futura, teve uma precificação um pouco mais baixa do que a gente via mais para o início do ano. Certo. Pedro, para a gente concluir a nossa conversa dessa quinta-feira, quais são os destaques que você está esperando trazer amanhã com a divulgação do novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos? O que está no seu radar? Temos que ficar muito atento à questão dos estoques, como eu comentei.
A ausência dos chineses nas compras, tanto da safra nova quanto da safra velha dos Estados Unidos, isso causa aí um ponto de alerta na gente para a gente ter atenção se a gente vai ter estimativas de estoques mais elevados, com estoques mais elevados tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, a gente pode ter aí uma certa pressão no mercado de Chicago vindo desse relatório do USDA. Também um ponto de atenção é as estimativas tanto de produtividade quanto de produção final, né, dos Estados Unidos, as novas estimativas quanto às áreas lá, se serão mantidas, se serão baixadas, e também uma expectativa de correção na nossa produção total aqui no Brasil, que a gente vem vendo aí que tanto nas estimativas da Pátria quanto de outras consultorias e do USDA, vem aumentando aí essas estimativas de produção da nossa safra 24-25, que pode ocasionar também é, um estoque um pouquinho mais alto do que as últimas estimativas no Brasil. E isso pode trazer estoques globais mais altos e trazer, como eu comentei anteriormente, uma pressão ao mercado. Pedro, que alegria ter você com a gente aqui na nossa Quinta com a Pátria, no Bom Dia Agronegócio. Informações fundamentais e importantes para o produtor começar o dia dele bem informado para tomar boas decisões. Nessa quinta-feira que promete ser maluca e pelo menos muito volátil, né, Pedro? Tem uma notícia chegando atrás da outra, muito ainda tem por vir. Então, ter a sua presença e a sua análise foi muito importante para nós. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, Carlinha. Seja sempre bem-vinda também aqui na Pátria. Para a gente é sempre uma honra estar participando do Bom Dia Agro e estar participando aqui com vocês do Notícias Agrícolas de todos os programas de vocês. Um abraço e até mais. Um abraço, leve meu abraço para todo o timaço da Pátria. Obrigada, Pedro. Bom dia para você, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Até.